Olá a todos. Hoje iremos conversar sobre drenagem dentro das obras hidráulicas. E o nosso foco será o dimensionamento hidráulico das sarjetas. Aqui nós temos o meio-fio, aqui nós temos a sarjeta, aqui nós temos a calçada e aqui nós temos o leito carroçável, que seria a rua. E eu posso dimensionar a sarjeta para funcionar em duas hipóteses. A primeira dela é a água escoando também na calha da rua, sarjeta e calha, então a altura de água será igual a 0,15, nosso Y. E temos também a água escoando somente na sarjeta, nosso Y vai ser de 0,10. Para dimensionar, é preciso saber a declividade longitudinal e a declividade transversal do leito carroçável. Então aqui vamos fazer um exemplo. Se você tem interesse, eu posso te enviar uma planilha sobre diretrizes básicas para projetos no município de São Paulo. É o manual de como fazer projeto de drenagem urbana em São Paulo. Coloque o seu nome nos comentários, nome e e-mail, que eu te mando o manual, tá bom? Eu esqueci de falar, as obras de drenagem, elas são divididas em macro e micro drenagem. Então, sarjeta seria micro drenagem. Macro drenagem, um exemplo é os canais maiores, os canais urbanos. Então, bora lá fazer um exemplo. Calcular a vazão máxima que escoa pela sarjeta e por toda a rua. A declividade longitudinal 0,05, que é a declividade da rua, e pergunta quais serão as vazões. A rugosidade da sarjeta é 0,0167. Então aqui eu tenho a declividade transversal e as alturas de água. Primeira coisa que eu vou calcular, a largura da via. Então aqui eu tenho que 0,15 dividido por 0,3. E aí eu acho um comprimento de 5 metros. Vou fazer um triângulo aqui, invertendo aqui, ó. Então 0,15 está aqui, os 5 metros está aqui. Eu quero saber qual que é essa diagonal aqui para calcular o perímetro molhado. Então eu preciso saber qual que é essa parte aqui para saber o perímetro. Mas antes disso vamos calcular aqui o cálculo, né? Apliquei Pitágoras, x ao quadrado é igual a mais b quadrado. Vou calcular a área agora do triângulo, a área molhada. Então vai ser a altura vezes a base dividido por 2. E vou calcular o perímetro também. Eu poderia falar que aqui é igual a 5, tá bom? Mas utilizei todos os casos aí. E aí vou aplicar a fórmula de Manning para velocidade. Velocidade eu sei que aqui é sobre A. Eu poderia jogar o A para cá e achar a vazão direto. Mas eu vou aplicar a fórmula. Então aqui eu tenho a área. Aqui eu tenho o perímetro molhado. Isso aqui tudo é o raio hidráulico elevado a 2/3 vezes a declividade longitudinal, que é da rua, dividido pela rugosidade de Manning. Achamos uma velocidade de 0,74 metros por segundo, que está ideal. Vou calcular a vazão é QVA, velocidade vezes área. Achamos uma vazão aí de 0,276 metros cúbicos por segundo, ou 276 litros por segundo. E aí, isso aí é só para um lado, teria o outro lado da via. Então, eu vou multiplicar esse valor aqui por 2. Multiplica por 2, a gente encontra a vazão. Eu vou deixar, eu não vou fazer com 0,10. Vou deixar para casa para vocês. Vamos fazer mais um exemplo complicado, junto com hidrologia.
Então aqui, ó, eu quero projetar uma sarjeta que ela vai escoar uma água pluvial de uma área de 2 hectares. Aqui eu tenho a equação de chuva para São Paulo, capital, que eu já acho a intensidade em milímetro minuto. Aqui eu tenho o coeficiente de runoff, para calcular na fórmula racional. O tempo de retorno da obra de 2 anos, ela pode falhar, o risco vai ser alto. E o tempo de concentração, que é igual à duração da chuva, nesse caso, para a fórmula racional, nem sempre vai ser de 30 minutos. Eu vou considerar a declividade longitudinal de 0,01, o Z de 16 e o N de 0,16. Já vou falar que é o Z. Quem lembra das aulas de hidráulica, o Z está relacionado com o talude do canal. O Z é igual a cotangente do ângulo. E eu quero saber qual é a vazão máxima teórica na extremidade de jusante. Então eu tenho lá todo o meu drenagem, qual vai ser a vazão final dessa área. Eu quero verificar a lâmina teórica de água junto à guia, a sarjeta, vai ser maior que 0,15, vai inundar a minha calçada. Vamos calcular a velocidade de escoamento e também a capacidade máxima da sarjeta. Então aqui, a primeira coisa é calcular a intensidade de chuva. Aqui nós temos o tempo de retorno, aqui o TC, que é o tempo de concentração, e achamos uma intensidade de 1,13 milímetro minuto. Eu preciso transformar essa unidade quando eu for para a fórmula racional. Aqui eu tenho a fórmula racional, que é QCIA. Aqui eu tenho o C, que é 0,4. Aqui é a intensidade, eu dividi por 1000 para passar para metro, então está aqui metro minuto. Vou multiplicar pela área em metro quadrado. Então a minha unidade que vai sair aqui vai ser metro cúbico minuto. Achamos uma vazão de 9,06 metro cúbico minuto. Vou dividir por 60 para achar em metro cúbico segundo. Essa é a nossa vazão que será necessária ser escoada nessa área. Será que a minha sarjeta vai comportar? Essa é a vazão teórica. Vamos para a sarjeta agora. Qual que é a vazão, a lâmina teórica? Vou chamar de Y0 aqui. Eu tenho a vazão máxima que foi calculada lá atrás e vou verificar qual que é a lâmina que vai ter. Aqui é o Z, que está relacionado com a... Então vamos... Aqui eu tenho a calçada, a guia. Aqui vai ter um ângulo, θ. O Z está relacionado com o θ. O Z é uma função de θ. Se você quiser, eu posso também colocar esse material explicando no Moodle. Posso passar na minha aula para vocês. Então aqui, ó. Eu tenho o Q, eu tenho o Z, eu tenho o N e eu tenho o I. E aí nós conseguimos calcular. Então tá a vazão, uma constante e os dados. E aí nós encontramos que a altura de água é de 12,6 centímetros, o que é ideal, porque a minha sarjeta, o máximo dela ali, de projeto, é 15 centímetros. Então a lâmina está adequada. E por último, eu preciso verificar a velocidade. Então eu vou utilizar essa fórmula aqui, ó. A velocidade é uma constante vezes raiz de I dividido por N elevado a 3/4 vezes a vazão sobre a razão, o Z, elevado a 1/4. E aí nós chegamos a uma velocidade de 1,18. Também está adequada. E vou calcular agora a vazão para o Y máximo. Aplicando a fórmula de vazão, nós encontramos uma vazão de 0,238 metro cúbico por segundo.
Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato. Se vocês tiverem necessidade de mostrar o ângulo Z, eu posso colocar uma imagem aqui depois. Vou fazer uma videoaula explicando a hidráulica da sarjeta. Era isso, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.